Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano e hoje nós vamos falar sobre o último capítulo deste livro que nós estamos fazendo aqui, um estudo, uma aula. O que mais que virou esse livro, gente? Olha, só tem coisas boas a falar deste momento que eu passei com vocês aqui, dividindo este conhecimento e multiplicando ainda mais a sabedoria que o Thiago Brunet nos trouxe. E eu tô falando deste livro aqui, Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. É um livro tão rico, sabe, de ensinamentos para nossa vida, coisas boas que com certeza agregou muito durante todo esse tempo que eu trouxe aqui as gravações, os conteúdos que compartilhei com vocês. Da minha vida, me engrandeceu bastante porque eu comecei a falar sobre ele lá no ano passado. E, logicamente, eu já o li mais de uma vez, mas as gravações eu fui espaçando, até porque a gente não cresce, não se desenvolve de uma hora para outra. E o intuito desse livro não foi somente para lê-lo uma vez e depois descartar ele, deixar ele esquecido na estante, e sim lê-lo mais de uma vez, estudar, poder compartilhar a aula também com vocês, que eu amo muito fazer isso, e esse livro me propiciou. De primeiro momento eu não tinha em mãos esse livro físico, mas agora eu ganhei de uma investidora anjo aqui do canal. Eu lia pelo Kindle e foi maravilhoso, lógico, mas quando a gente gosta tanto assim do livro, a gente quer tê-lo também físico, a gente quer poder escrever, rabiscar. Então, esse mês agora, que se passou de setembro, ela me presenteou com este livro e eu fiquei muito feliz. Um abraço para Rose. Muito obrigada mesmo. A gente falou sobre várias passagens aqui do livro, então eu convido vocês a seguir toda a playlist que nós falamos sobre o livro, então assim, não foi uma leitura, foi uma leitura da minha parte silenciosa, e depois eu vim compartilhar com vocês o que cada parte do livro estava falando. Eu tenho aqui no canal também audiolivros em que eu leio e que eu explico os assuntos do livro, mas não foi esse caso, né? Esse aqui eu li silenciosamente para mim e trouxe os ensinamentos do livro, porque eu queria que fosse nesse formato e eu acredito que deu certo. Vocês também gostaram e eu percebo isso pelas visualizações, pelos engajamentos, e agradeço muito por vocês terem ficado aqui comigo durante esse tempo. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo aqui do livro, o Laboratório Milenar. Tô com ele aqui em mãos, tô com ele aqui também no meu Kindle pelo computador. E aí eu vou lendo aqui com vocês, né? Eu vou lendo aqui silenciosamente e vamos discutindo aqui sobre o livro, tá bom? E já para começar, ele fala aqui que geralmente as coisas não se ajeitam sozinhas, que nós teremos que parar e ir lá ajeitar, sabe? Os problemas, eles não são resolvidos assim, de hoje para amanhã, e eles podem se tornar gigantes. Então eu tô falando sobre este capítulo, Laboratório Milenar. Começando aqui falando sobre essa parte do livro de Laboratório Milenar, ele já nos traz aqui, né, o Thiago Brunet, nos fala sobre como todos esses ensinamentos foram importantes para que a gente pudesse nos tornar especialistas em pessoas, e também como é que esse livro milenar, ou seja, a Bíblia, ela pode nos ajudar ainda mais, e ele vai nos entregar ferramentas aqui agora. E ele fala que, com certeza, baseado na Bíblia, porque são leituras que já foram comprovadas, né? Ensinamentos, ferramentas que já foram testados há milênios e são garantidas que podem dar certo na nossa vida. Então, para que mudar, né? Se é algo que está dando certo e pode nos ajudar tanto. Para começar aqui a leitura deste capítulo, ele fala sobre o grande finale. Como você sabe, eu sei que um dia nós vamos morrer. Isso é uma certeza que nós temos, porém não sabemos como, onde, como é que vai acontecer, não é? Então, só que uma coisa a gente tem certeza, no dia do nosso último respiro ali, no dia que a gente morrer, é que a gente vai saber
quão realmente necessário nós fomos a este mundo. Então ele conta aqui uma história que uma amiga dele morreu. Ele ligou para um amigo e perguntou como é que foi o enterro, porque o Tiago não pôde comparecer, ele estava viajando, e o amigo dele falou assim: olha, eu não fui, muita gente não foi, essa nossa amiga era uma pessoa muito difícil, e até os filhos estão ali discutindo a questão dos bens, e até se sentindo um tanto aliviado, muita gente, porque ela era uma pessoa bem difícil mesmo de relacionamento. E aí o Tiago nos mostra com isso que, olha só, né, no dia do nosso enterro, no dia do nosso julgamento final, cabe a nós também ajudar a escrever essa história. Como? No dia a dia, né? Com aquilo que a gente faz de bom para as pessoas, como é que a gente se relaciona com elas, o que é que a gente está deixando desse legado, né? O que é que fica nessas pessoas, como Maricel Cortella também fala. Então, o que será que nós estamos fazendo de bom neste mundo para deixar para as pessoas? Será que a gente realmente está construindo algo de bom para que as pessoas se lembrem de nós? Será que nós estamos contribuindo com essas pessoas para que quando a gente dê o último suspiro aqui nessa terra, a gente seja lembrado por isso e não seja lembrado por coisas ruins que a gente passou ou compartilhou com as pessoas, que é algo desagradável, não é? Eu sei que a gente tem muitos erros, mas eu acredito que a maior parte do tempo, eu penso, né, que são os nossos acertos, as coisas que a gente buscou fazer de melhor e entregar neste mundo. Então, o Tiago, ele nos fala aqui, e também fala, ó: morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. São pessoas que passaram aqui pela terra e nos deixaram esses ensinamentos também através da Bíblia. Eu não sei se você já viu, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a Bíblia, como ler a Bíblia. Será que a Bíblia é o livro dos livros? Então dê uma olhadinha aqui, por favor, que acredito que você vai gostar também. O autor nos traz aqui falando sobre Davi. Davi era rei de Israel e ele, lógico, é até chamado aqui como gente como a gente, homem segundo o coração de Deus, e com certeza ele também teve as batalhas dele, assim como nós, e é por isso que o autor nos traz aqui o Davi nessa ilustração, nesse texto, porque ele foi uma das pessoas que lutou bastante para proteger Israel, e segundo o direcionamento de Deus, Davi deixou uma sucessão, que é o filho Salomão. E se você não sabe, Salomão era um homem muito rico e Davi também tinha muitas riquezas. Então, olha só que natural foi passar o bastão, né, para Salomão, que também tinha esse coração que foi inspirado pelo pai Davi. Mas todos eles também tinham fraquezas, eles eram seres humanos igual a gente, passaram por dificuldades, tiveram que lidar com os incontornáveis, que são aquelas pessoas um pouco mais complicadas, e mesmo assim terminaram bem. Então por que não nós também, não é? É uma chance que a gente tem de viver nesse mundo, e mesmo acontecendo algo de ruim, algo de errado, que a gente possa pegar esse momento e fazer algo novo, se arrepender. O quanto mais rápido a gente se arrepender e escrever uma nova história para que a gente termine bem. E aqui até o Salomão colocou, repare nas palavras do próprio Salomão em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, a gente pode ter esse momento de conversa com Deus, sabe? De se arrepender daquilo que a gente fez de errado e escrever uma história com que a gente possa terminar bem e ainda ser amado, homenageado pelas pessoas. O autor colocou aqui uma lista de coisas que diziam sobre Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou ler tudo, vou destacar algumas partes aqui que está me chamando a atenção. Então, 1. Davi soube manter as esferas da amizade. 2. A felicidade está na simplicidade. Quanto mais complexa você tornar a sua vida, mais longe de ser feliz estará. 3.
Davi tinha inimigos, mas nunca foi derrotado. Ele seguia muito a palavra de Deus, tinha esse direcionamento que o autor nos traz. 4. Esse lance de nunca se achar superior fez que Davi sempre reconhecesse seus erros rapidamente. 5. Ele era provocado, mas não entrava em guerras que não eram dele. 6. Ele sabia lidar com os incontornáveis, que são aquelas pessoas um tanto mais difíceis. E existem aqui 3 características de um especialista em pessoas que o autor nos traz e quero compartilhar com vocês. 1. Falar pouco. 2. Ser humilde. E 3. Temer a Deus sobre todas as coisas. Então, já pode fazer aí um exame de consciência e veja se você também, que quer ser um especialista em pessoas, para melhorar a tua vida, melhorar as coisas ao teu redor, melhorar os teus relacionamentos, se você está fazendo uso dessas 3 características. Eu te confesso que da minha parte, estou eu aqui também na luta para aprender e a cada dia que passa eu fazer uso dessas ferramentas, abrir essa maleta e fazer uso dessas ferramentas para ser uma especialista em pessoas cada vez melhor. O autor nos traz aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu uso muito essa frase de Madre Teresa de Calcutá e é algo assim que traz um alívio para o nosso coração, uma alegria sem tamanho, sabe? Em saber que por mais que a gente também tenha momentos difíceis na nossa vida, mas que a gente também pode levar um tanto de alegria, sabe, para as pessoas, ou fazê-las, ouvi-las, fazê-las se sentir melhor na nossa presença, porque o mundo tá aí, traz tantas coisas ruins e a gente não precisa fazer parte disso, sabe? A gente pode escolher o nosso lado, então que a gente escolha esse lado de não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Ótima frase de Madre Teresa de Calcutá. E acredito que era a vivência dela, não era só uma frase solta, não. Era a vivência dela. Davi precisou lidar com os incontornáveis, que eram os irmãos dele. O pai de Davi pedia para que ele fosse ao fronte de batalha e levasse comida para os irmãos. E os irmãos começaram a zombar dele porque Davi queria lutar contra o Golias. Lembra da história do gigante? Então, isso é algo assim que Davi teve de lidar, sabe? De não poder contar nem com a própria família, mas ele permaneceu firme ali e humilde e fez o que ele tinha que fazer, ou seja, cumpriu ali a missão dele, que era de lutar. E aí deram até uma armadura para ele lá no momento, falaram, vai com essa daqui, só que ele não serviu para ele, ficou algo assim muito fora ali dele, né, do corpo dele, e ele falou, eu vou com o que eu tenho mesmo. E aí ele foi lá e venceu Golias. Olha só que história, não é verdade? Olha só quantos gigantes que a gente precisa lutar ainda, a gente precisa contornar todas essas pessoas que não acreditam no nosso potencial, não acreditam que a gente consegue fazer algo por nós, pelas pessoas que nos rodeiam e vencer as nossas batalhas. E eu não estou dizendo que é fácil, né? A gente sabe disso, que não é fácil. Coloca aqui para mim nos comentários se você pensa, como é que você lida com isso? Você pensa que é fácil? Coloca aqui. Pode ser sincero na tua opinião, tá? Porque tem pessoas que às vezes lidam de forma diferente da gente, né? E a gente também precisa respeitar a opinião de cada um. Para Davi não foi fácil, mas ele conseguiu e venceu e trouxe a vitória ali. Outra frase que eu carrego muito comigo é que há pessoas que simplesmente conhecemos, outras Deus nos apresenta. E o autor coloca aqui essa frase e fala que Jonatas foi um amigo muito leal e verdadeiro para Davi, e tem pessoas que simplesmente foram embora e o abandonaram, mas Jonatas ficou ali com ele. E foi até nos piores dias, né, nas piores dificuldades, está lá em Salmos 41:9, que diz assim, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Porque tem pessoas que são os amigos íntimos, que nós já lemos aqui no decorrer desse livro,
o autor nos contando sobre os amigos íntimos, que até os amigos íntimos eles podem nos decepcionar, e são eles realmente que conhecem muito de nós, eles sabem as nossas fraquezas. Então que a gente também não espere nada mesmo das pessoas, sabe? Porque essas pessoas também podem nos magoar, nos ferir, mas o que diferencia o amigo íntimo, né, daquele amigo necessário ou daquele amigo estratégico é realmente o tempo que ele leva para se arrepender e pedir desculpa, pedir perdão e retomar essa esfera da amizade íntima que é falado aqui nesse contexto pelo autor. Voltando a falar aqui sobre o mundo ideal e o mundo real, o autor nos conta aqui que o mundo ideal já existiu, que foi o Jardim do Éden, que lá não tinha brigas, não tinha coisas ruins, mas o ser humano estragou tudo. E aí voltamos para esse mundo real que nós vivemos e temos que passar por tantas coisas aí que nos desafiam a ser um ser humano melhor. E algumas perguntas então surgiram aqui no livro: como amar uns aos outros, como perdoar todas as vezes e como buscar a paz em todas as situações. Então o autor nos destaca aqui algumas coisas, algumas ferramentas que podem nos ajudar. Uma delas é a oração, que é o primeiro pilar que ele fala, que sustenta uma pessoa e ajuda a resolver qualquer situação, é a oração. Então orar é consultar quem já viu o futuro, ou seja, Jesus. Quem já viu o futuro é Jesus, quem sabe de nós. Então, por que não pesquisar aquele que já sabe de nós e que está ali para nos ajudar, e que Deus nos deu a vida, então está nas mãos ali dele, sabe? Uma história que o autor nos conta aqui é como é carregar as situações da nossa vida sem o Espírito Santo, sem as orações, sem a fé. Ele fala que é uma fé, não é no caso que é religião, e sim a fé com estratégia, sabe? Então olha como é difícil carregar uma recompensa que nos foi dada de repente, sem utilizar o Espírito Santo. Olha só a força que a gente faz para se mover. Mas se ao contrário, todo esse peso, essa bagagem que a gente carrega estiver em uma mala com rodinhas, é muito mais fácil da gente carregar, muito mais fácil da gente suportar e da gente vencer na vida, porque a gente vai distribuir esse peso, e esse peso que ele fala é de ser carregado ali, sabe, com estratégia, com Jesus, com o Espírito Santo, com a força da oração, e a gente com certeza vai conseguir superar tudo isso. Outro ponto que o autor nos faz pensar é sobre a inteligência emocional, sobre esses sentimentos negativos, pensamentos que ocorrem na nossa mente, e ela acontece aqui nesse mundo real que nós vivemos, e muitas vezes a gente não consegue controlar esses pensamentos, mas como a gente vai reagir, que é a questão, sabe? A gente consegue controlar a forma com que a gente vai reagir, não é porque a gente ficou nervoso, com raiva, que a gente vai sair batendo em todo mundo. Então essa forma, sabe, essa decisão, esse poder de decisão que a gente tem, e que a Bíblia também nos traz essa forma de lidar, ser manso com as pessoas, é que também está inserido a inteligência emocional. E o autor nos fala que se a gente reconhecer os nossos padrões, a gente consegue evitar aí as situações ativadoras dos gatilhos que trazem à tona coisas que nós queremos evitar, já é um grande passo para que a gente consiga utilizar a nossa inteligência emocional. E aí ele nos conta aqui uma história e anotou algumas perguntas, porque ele começou a se descontrolar de alguma forma, e com a esposa dele principalmente, e ele anotou então no papel: quando, com quem, por quê, onde, como é que eu fico nervoso, como é que eu entro nesse gatilho aí que me traz essa falta de paz. E aí ele anotou tudo isso, e ele percebeu um padrão que quando aconteciam essas coisas, geralmente era com a esposa dele, quando ele precisava de dinheiro, e quem controlava era a Janine, a esposa dele. Então ele anotou quando, ao buscar situações de prazer, que ele queria sair com os amigos e gastar ali em alguma alimentação, assistir algum jogo com os amigos no estádio,
Então ele explodia ali em público, né? E geralmente era em casa. E com quem? Com a esposa dele. Porque ela controlava os recursos financeiros e estava limitando. Onde? Em casa. E ela não fazia isso por mal, logicamente não. Muitas vezes ela estava ali preocupada ou fazendo algo, organizando alguma coisa em prol da família também, ou em prol dela. Mas ele se sentia um pouco ali limitado, então ele explodia. Então ele fala aqui que você só muda aquilo que você identifica. E ele identificou isso e também conseguiu mudar e melhorar, corrigir esse relacionamento que ele tinha por estar se sentindo mal. E até ele traz aqui pra gente se questionar, ó. Por que estou sentindo isso? Em relação a quem? É um sentimento real ou só estou imaginando coisas? E agora, o que eu devo fazer para melhorar e sair dessa situação que tanto traz ali, desperta sentimentos ruins e faz com que ele tome ações que ele pode reagir, né? Ações que ele pode controlar. Ele está agindo, não está reagindo. E o certo é a gente decidir como é que a gente vai reagir. Ele tem uma lista aqui infinita, gente. Leia o livro, tá? Leia o livro, porque eu trouxe esse estudo, essa aula, mas eu quero muito que vocês também possam ter acesso a esse material. E aí, se vocês desejarem comprar, que também vou deixar meu link aqui embaixo, tá? Na descrição, para vocês verem. Mas façam só se realmente vocês quiserem, tá bom? Ninguém é obrigado, fiquem por favor à vontade. Mas se lembrem de mim também, que eu trago aqui os livros, né? Compartilho com vocês os meus links ou qualquer outra coisa que vocês desejem comprar. O autor também nos pede pra gente tomar cuidado como é que a gente fala, sabe? Porque o problema não é o que se fala, é como se fala. Então, a gente precisa cuidar da nossa comunicação para que não seja algo assim agressivo. Ele cita aqui o livro também, Comunicação Não Violenta, em que é algo referente que a gente pode se apoiar, tomar direcionamento, para que a gente seja pessoas, para que sejamos pessoas que nos preocupemos, né, umas com as outras em relação à comunicação. E aí, gente, essa parte que eu vou dividir com vocês, não explicando exatamente o que cada coisa quer dizer, porque tá lá no livro para quem quiser ler, mas vou falar só ali os títulos, né, os princípios básicos da comunicação direta não agressiva. 1. Sempre que puder, sorria. 2. Olhe nos olhos ao conversar com alguém. 3. Quando for necessário, diálogo aberto e alinhamento de expectativas, procure conversar pessoalmente. 4. Reflita, memorize e utilize os seguintes pensamentos, frases em conversas de alinhamento de expectativas. E ele nos traz aqui. 5. Em caso de confronto ou diante de uma agressão, procure utilizar os seguintes pensamentos e frases. E aí ele coloca aqui novamente tudo que a gente pode utilizar como material, ou sejam, coisas boas para que a gente fique bem, para que a gente consiga se relacionar cada vez melhor com as pessoas. O autor nos conta aqui sobre o cuidado que ele tem com as pessoas, porque Jesus foi primeiramente ali quem salvou a vida dele, então ele está ali retornando também, retribuindo todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, e coloca aqui, ó, aprenda a cuidar daqueles que Jesus decidiu salvar. O propósito deste livro em tornar você um especialista em pessoas é justamente porque nada agradaria mais a Deus do que você aprender a cuidar de quem ele decidiu salvar. Então ele conta aqui que mesmo estando em palestras aí, viajando pelo Oceano Pacífico, ele se pega pensando ali por que é que ele está fazendo tudo isso, e às vezes ele fica um pouco longe de casa, longe da família dele, mas é esse o propósito, sabe? É também retribuir todo esse amor, todo esse carinho e cuidar daqueles que Jesus decidiu salvar. E o Tiago foi salvo, eu fui salva, você foi salvo. Então como é que a gente está cuidando, como é que a gente está lidando com essas pessoas? Estamos retribuindo? Vamos pensar um pouco. Comenta aqui se você também está fazendo a sua parte. De que forma você está fazendo a sua parte? E já vamos entrando aqui na parte dos conselhos finais, que é: não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la. Cícero. Então, o Tiago conta aqui, o autor, que ele levou um tempo considerável da vida dele para se tornar um especialista em pessoas, mas que ele foi aprendendo a lidar
com as pessoas devagar ali, conforme ele foi lendo também os ensinamentos dele, na Bíblia, e nesse livro milenar, que foi onde ele procurou, e aí ele fez um compilado, gente, deixou tudo aqui pra gente, sabe, de uma forma com os ensinamentos dele, da vida dele, dos atendimentos que ele fez com as pessoas. Não foi só sobre o livro milenar, a Bíblia, foi também de tudo que ele viveu na vida dele. Então ele pôde colocar aqui pra gente ter acesso. E é isso que eu também desejo que vocês façam, sabe? Tenham acesso a livros, a coisas produtivas para a vida de vocês, sabe? Para que vocês também possam chegar a ser esse especialista em pessoas, que não é só direcionado a uma pessoa ou duas. Não, todos nós temos esse acesso para que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia que passa. É assim, é escolhendo ser melhor, é escolhendo consumir coisas melhores para nossa vida. E é por isso que a gente tanto precisa buscar em pessoas, em mentores, que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida realmente seja transformada, que não seja só aquele impulso, aquele incentivo que as pessoas falam. E olha que eu gosto muito de falar sobre incentivos, mas a raiz do meu incentivo, ela está não na motivação por mera intenção ali de te impulsionar para frente, não, é baseada nesses ensinamentos, sabe? Que a gente consiga ressaltar nas pessoas o que há de melhor nelas, mas com base em um material sólido, firme, que realmente agregue melhoria à vida das pessoas. E para finalizar esses conselhos que o Tiago nos oferece aqui no livro, eu quero ler então o conselho 1, que é: você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona. Então, quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Então é importante que a gente se conheça para que a gente não fique refém, não se torne refém de pessoas que não conhecem a nossa vida, não conhecem a nossa história e tão pouco pode fazer para nos ajudar. Eu conheço a minha história, você também conhece a sua. Então que a gente se agarre nisso para que a gente fique bem e possa também ajudar a outras pessoas. E o conselho 2 é: pare de culpar os outros. A culpa pode ser do fofoqueiro que espalha o que não devia, mas a responsabilidade é sua quando conta segredos a quem não deveria ter acesso ao seu coração. Então, guarde o seu coração, sabe? Entenda o momento de falar, de responder para as pessoas, como é que você precisa responder às pessoas quando te insultam. Tá tudo aqui nesse livro. Tenho certeza que você vai amar lê-lo na íntegra, porque você vai se transformar em uma pessoa melhor, assim como eu me transformei. E estou assim, dando certeza, porque, gente, eu já li, eu já reli, eu vou ler de novo, porque é um livro de estudo. Então esse estudo barra aula aqui, esse vlog de leitura que eu compartilhei com vocês, eu também desejo que vocês bebam dessa fonte o quanto eu também pude beber. E que vocês sejam pessoas mais felizes a partir deste livro, deste aconselhamento todo que o autor nos traz, Tiago Brunet. Muito obrigada, não o conheço pessoalmente, espero muito conhecê-lo um dia, porque você é inspirador e inspira tanta gente. Desejo muito, 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 muito que você seja muito feliz com a sua família, com os teus projetos, com os teus negócios, e que a gente também possa estar junto aqui nesta, mesmo eu aqui na internet, no canal do YouTube ou em qualquer outra rede, distribuindo todos esses conhecimentos, esses ensinamentos sobre as relações humanas, os aspectos religiosos que nos rodeiam aqui e nos tornam cada vez melhor. E para você que ficou até aqui o final do vídeo, o meu muito obrigado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, acompanhar outras playlists, outros conteúdos para te fazer melhor, para que a gente se sinta cada vez melhor e que a gente se pegue aí um na mão do outro e nos ajude a viver melhor, porque é isso, a gente é dependente um do outro, sabe? Nós somos pessoas dependentes. Um super abraço e até mais. Tchau!